Começando a nossa live de quinta-feira. Semana corrida, como sempre, para todos nós. Eu acho que ela é bem corrida. E hoje a gente vai estar aqui com o Vinícius, Dr. Vinícius Lippert. Ele já está entrando aí para conversar com a gente. E vamos contar um pouquinho de como é essa função de montar um consultório. Acho que eu estava sem o volume aqui, agora que eu vi. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Então, Vinícius, vamos lá, Vinícius. Entrando Vinícius aí. E essa semana a gente é corrido, né? Oi, doutor Vinícius, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo. Vinícius Lippert, então. A gente fez uma propaganda aí essa semana desse consultório maravilhoso que ficou. E eu sempre tento trazer as pessoas que estão tendo essa experiência de montar o seu consultório, que é esse meu novo trabalho. Então, o que é o meu novo trabalho? É trazer uma assessoria para os consultórios, para quem está iniciando esse consultório do zero, uma coisa que eu sei que não tem no mercado. E devido a toda essa mudança que teve pós-Covid, a gente para às vezes para pensar o que realmente a gente gosta de fazer. E eu Bom, sempre gostei muito de atender os dentistas e ver esses formandos montando o seu próprio negócio. E eu pensei assim, bom, eu posso fazer algo a mais por tudo isso, né? Pena que eu claro. não peguei todo o teu projeto lá, né, Vinícius? Mas eu acho que de lá a gente vai trazer muitas experiências. Com Então, assim, certeza. vamos iniciar a nossa live de hoje. Conta um pouquinho pra gente por que tu veio pra odontologia, te apresenta aí pro pessoal. E aí Tá, depois a gente dá sequência no nosso debate de hoje. tá. Então, primeiramente, queria te agradecer pelo convite, né? Sabe que sempre foi uma pessoa muito importante para mim na graduação, sempre me ajudou, me auxiliou em tudo que eu necessitei. E, e realmente é um prazer estar falando contigo, né? Tu fez parte também da construção aqui, do consultório novo, então te agradeço de coração, tá? Gratidão. E então, contando um pouquinho da minha história, né, na minha trajetória, inicialmente eu até não tinha pretensão de fazer odontologia, né? Minha primeira ideia foi realmente tentar medicina. E aí, no segundo ano que eu estava estudando para o vestibular, eu decidi me inscrever em odonto na PUC, né? E cursar um semestre e verificar o que eu ia achar. E em um semestre eu realmente me apaixonei pela odontologia, né? Então, não sinto nenhuma falta, assim. Acho que hoje talvez não daria certo na medicina, não sei, mas realmente sou Sim. apaixonado pela odontologia. E fiz toda a minha graduação na PUC, né? Sempre, desde o início, gostei muito da área da prótese, né? Então, sempre foi uma área que me atraiu muito, porque na graduação é a primeira cadeira que a gente tem prática realmente com o paciente. E eu não sei se foi por isso, mas eu sempre gostei muito do trabalho manual, então coisas laboratoriais também me atraíam muito. E, Uhum. e eu sempre tive a certeza que eu ia fazer prótese, né? E pensava se eu ia fazer especialização depois ou não. E no fim acabei fazendo especialização, né, em prótese na PUC também. E depois passei na prova do mestrado, só que aí eu não fiz em prótese. Eu decidi fazer em dentística restauradora para unir as áreas, né? Então, Complementa. complemento, exatamente. E então eu agora estou finalizando meu mestrado e pretendo prestar a prova para o doutorado também e já fazer o doutorado, né? Tudo Que pela PUC, show. filho da PUC. É, a PUC eu sempre digo que quem é filho da PUC acaba ficando lá, né? É incrível que a gente vê, assim, a PUC, para mim, ela é uma das universidades que eu mais trabalhei nesses anos todos, né? Nesses 20 anos que eu tô aí na odontologia, porque era a faculdade que desde o início eu sempre trabalhei. Depois eu fui indo mais para outras universidades, como UBRA, URGS, mas eu vejo, assim, eu sempre digo que eu olho as carinhas novinhas que entram lá com 17 anos, 18 anos, e depois eu vejo eles já casado, pai de família, com seus consultórios, isso é muito legal. Mas eu vejo E, aquelas carinhas todas sempre lá na PUC.
Mas show de bola, né? Isso aí, e eu acho que isso é o mais interessante da carreira de vocês, de cirurgião dentista, tá sempre buscando esse aprendizado. E eu vejo bastante isso, que mudou muito, né? Porque antigamente o cirurgião dentista, ele se formava e ele era aquele clínico geral. É o faz tudo, principalmente as cidades até do interior tem muito isso. Ainda tem alguns dentistas que eu chego para visitar, que tem 50 anos aí de carreira já, de odontologia, e eles dizem, não, eu faço tudo. Ou muitos até iam para a área da prótese, né? Porque era aquela verdadeira prótese que chegava lá, a pessoa colocava... Não vou citar aqueles nomes que citavam antes, que são até feios hoje, né? Mas aí o pessoal hoje se especializou muito mais e cresceu muito essa área da dentística. Hoje a gente vê tantos sorrisos belos por aí que, né, a gente sabe que tudo isso vem de muito estudo, muita tecnologia, não só no estudo do próprio dentista, mas como aparelhos e equipamentos que ajudam nisso tudo, né? Então isso é fantástico. Tudo evoluiu muito, graças a Deus, na odontologia. Está evoluindo a cada dia mais, né? A cada dia mais. E aí, então, tu resolveu fazer odonto, te apaixonou pela odontologia e logo depois que tu te formou, tu foi trabalhar em outros lugares. Tu não tinha ideia de montar o teu consultório ou tu tinha seguida que tu te formou? Pois é, assim, acho que como todo na verdade, todo aluno de 5º ano, né, começa a bater uma certa ansiedade, né? Do que eu vou fazer. Primeiro, aí a gente sempre pensa se vai fazer especialização ou não, mas também começa a pensar, tá, onde é que eu vou trabalhar agora, né? Depois de formado. Para mim foi um pouquinho diferente, assim, porque eu recebi um convite de um professor, o Edson Mesquita, que trabalha com prótese também, e é incrível que o Edson nunca foi meu orientador na graduação. Né? Volta e meia ele passava na cadeira ali onde eu atendia e ele dava uma olhada no trabalho. Então tive o privilégio de trabalhar com ele aí 3 anos, né? Então ele me chamou antes de me formar. Eu me formava ali em dezembro e ele me chamou para trabalhar com ele em setembro para acompanhar ele e também saber como é que é o andamento do consultório e tudo. E aí assim que eu me formei eu comecei a atender junto com ele. Mas, como ele atendia no consultório, também a Roberta Limeira atendia lá junto, né? Então era eu, Edson e a doutora Roberta Limeira. Então a gente distribuía os turnos, né? Só que tinha alguns turnos que eu ficava vago. E aí eu trabalhei em algumas outras clínicas, né? Clínicas também muito boas de se trabalhar, mas eu sempre gostei da parte do atendimento particular, né? E sonhava em ter o meu consultório. O Edson me ensinou muito assim do funcionamento de um consultório, tudo, até algumas questões de manutenção da própria cadeira. Então, para mim foi muito importante para o meu desenvolvimento até pensar e ter então a oportunidade de montar o meu próprio consultório, né? Sim. Mas tive realmente esse privilégio de já ter experiência de trabalhar direto com pacientes particulares, né? Então, desde o início, claro que como recém-formado a gente sempre fica um pouco ansioso, a exigência do paciente é muito maior, mas acho que foi muito bom para o meu crescimento, assim, né? Tanto o apoio do Edson quanto da Roberta, que também me ajudou muito, me ensinou muito. Então, foram pessoas que com certeza não estaria com o meu consultório hoje se não fossem por eles, né? Sim, eu sempre digo, tu teve um grande privilégio de já ir para o lado de um professor que já traz uma carga de experiência maior do que, às vezes, um profissional que só está dentro de um consultório, porque o Dr. Edson Mesquita, além dele ter um consultório, ele é um professor de universidade e de cursos de especialização, né? Então, isso traz, além de uma graduação normal, ainda tem a especialização e mais o consultório. Então, tu teve um grande privilégio mesmo de poder ter essa experiência, porque muitos têm que ir para clínicas, trabalhar correndo de um lado para o outro, que nem eu digo, anda com a maleta dentro do carro, correndo de lá para cá, né? Então, tu teve essa experiência boa. Mas deixa eu te perguntar um... Só um parênteses. Eu acho que a gente sempre tem que ter pessoas
de referência que a gente considera como nossa referência para estar junto, né? Então, tanto o Edson quanto a Roberta sempre foram uma referência para mim. E eu tinha eles do lado. Então, desde o início eu tinha alguma dúvida, alguma, né? Porque a gente não tem tanta experiência, apesar de atender muito na faculdade, é diferente tu estar dentro do consultório, né? Claro. Então, eles realmente me ensinaram muito. E aí tu vai te soltando, vai aprendendo o dia a dia do consultório, né? Vendo como as coisas funcionam, o que que realmente funciona, o que que falha. E aí tu vai ganhando Sim. experiência para dar os próximos passos, né? Sim, até porque aquilo que eu tenho falado assim nas lives quando chega no último ano de graduação, ali o 5º ano, muitos já têm uma visão maior, porque às vezes algum familiar é dentista, pai, mãe, etc., já tem aquela convivência desde a infância, já é habituado com tudo aquilo. E muitos não, chega ali no último ano, eles não sabem nem para onde ir, como procurar um emprego na área, ou como montar o seu consultório, porque eu já via muito tempo atrás, as pessoas já tinham aquela ideia, vou montar o meu consultório. E hoje eu já vejo que isso é mais retraído. Por quê? Porque, claro, é um mercado mais competitivo, como qualquer outro, né? O ramo de odontologia, ele é competitivo como qualquer outro, mas se você fizer da forma correta, vai te destacar igual. Eu sempre digo que o sucesso de um não ofusca o sucesso do outro. Perfeito, Então, perfeito. então, eu acho que assim, o negócio é evolução mesmo. Mas o que eu queria que tu compartilhasse com a gente? Como é que foi, assim, o teu último ano, quando tu começou a pensar assim, e agora, o que eu vou fazer antes do Edson aparecer na tua vida? Né? Como vai ser eu dormir acadêmico e acordar dentista? E aí eu vou ter que procurar um emprego, eu vou montar meu consultório. E vem um pouquinho também, eu acho que de algumas pessoas, eu sinto, que vem um pouquinho daquela cobrança familiar. E agora, o que tu vai fazer? Tu vai te formar. Sim. Né? E aí começa um pouco de pressão também, porque, pô, é uma faculdade que é um investimento alto, né? Não é qualquer pais que conseguem pagar uma PUC, todo o material que vocês investem dentro de uma faculdade, todo o custo para te estar lá o dia inteiro estudando, não poder trabalhar, né? Porque principalmente a PUC, tu não consegue ter um emprego para te fazer aquela universidade. Agora que mudou um pouco cadeiras de alguns lugares para o pessoal poder fazer um trabalho extra. Como é que foi isso para ti? Tá. Assim, primeiro que algumas noites eu nem dormia, né? Viu? Ansioso e querendo definir o teu futuro em horas, né? E a gente sabe que não é assim, mas é muito fácil hoje eu falar isso, mas eu sei que eu passei e meus familiares sabem que eu sou muito ansioso, que eu quero que as coisas andem rápido, assim, né? Mas eu ficava sempre pensando, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, chegou um momento que eu montei o meu currículo e eu comecei a visitar as clínicas e verificar aquela clínica que talvez eu pudesse trabalhar da maneira que eu sempre desejei, né? Então eu realmente ia caminhando na CIS Brasil ali, por exemplo, vendo o que eu poderia, pelo menos para iniciar, né? Então distribuí um monte de currículo, tanto presencialmente quanto por e-mail, enviei muitos currículos. E só que aí acabou que teve esse convite, né? Sim. Mas acho que tudo é experiência. Eu acho que tu tem que impor aquele trabalho, né, de qualidade. Muitas clínicas eu levava o meu material, comprava aquilo que eu acreditava que seria o melhor e levava para eu trabalhar com aquele material, né? Então, eu acho que é o dentista fazer um bom trabalho, independente de onde ele esteja trabalhando. Ter foco, dedicação e trabalhar com aquilo que se acredita, né? E que proporcionar o melhor para o teu paciente, né? Não fugir daquela ética que foi o que vocês fizeram o juramento, né? Que vem muito sobre isso. E às vezes, infelizmente, a gente sabe que em qualquer ramo, mas no ramo da odontologia, que é a área da saúde, muitos saem dessa ética, como usar um material que não é adequado, ou fazer um procedimento que não seria o correto porque vai ter uma rentabilidade maior, e a gente sabe que infelizmente isso acontece. Então, bem importante isso que tu falou, que é tu seguir a ética daquilo que tu programou para tua carreira, para tua vida, né? Isso é bem importante. Isso é bem importante.
E aí, depois tu foi lá, trabalhou esse tempo todo com o Dr. Edson, teve mais o apoio da Beta aí, que também hoje é uma professora, né? Em Hoje breve, também. quem sabe, o Dr. Vinícius também professor, tá indo para o mestrado, doutorado. E me conta assim, quando foi que tu decidiu, agora eu vou montar meu consultório? Como é que foi Bom, isso? assim, ó, na verdade, claro, no início a gente começa com um paciente por dia e olhe lá, né? Uhum. Então, só que eu sempre comento com as pessoas, mas como é que hoje tu tem já um fluxo no consultório de pacientes, né, semanal, tudo? Eu acho que também é uma dica para os recém-formados, se tu vai atender um paciente na semana, atende aquele paciente como se fosse o último atendimento da vida dele, né? Eu acredito muito mais na indicação entre pacientes, né? Daqui a pouco um paciente vem, ele indica a outra família que vai vir, que se reuniu, foi fazer um churrasco, daí alguém comentou, precisa de um dentista e vai gerando uma rede, né, de conhecidos que vão te procurar. Então, é uma dica que eu dou, sempre se dedica o máximo para esse atendimento, para tu teres indicações, né? Então, conforme foi aumentando o número de pacientes e o reconhecimento, chegou o momento que eu pensei em investir em ter o meu próprio negócio, né? E o Edson sempre falava, eu sei que um dia tu vai bater asas, né? Então tanto ele quanto a Roberta ficaram muito felizes com a minha conquista, né? Mas é ruim a gente dar entre aspas, um adeus breve, assim, porque a gente trabalhou juntos muito tempo aí, mas chegou o momento pelo fluxo de pacientes, pela experiência, e sempre todo mundo quer ter o seu jeitinho, né? Uhum. Então, acho que chegou o momento que aí eu decidi montar o meu próprio negócio, mas principalmente a questão também do fluxo de pacientes, né? Porque eu não poderia também investir e daqui a pouco não conseguir ter um fluxo de pacientes adequado, né? Com Mas certeza, tem que começar do zero, digamos assim, novamente, né? De novo. exatamente. E assim, eu nunca fiz nenhuma divulgação no sentido de site, de propaganda, foi tudo por indicação dos pacientes. Então, eu Vê que acredito. interessante isso, né? Sinal Exato, que é um trabalho. exato. Eu sempre digo que a melhor venda, porque não deixa de ser uma venda, às vezes a gente diz, não, eu sou dentista, né? E ele não sabe vender. Tem muitas pessoas que não sabem vender o seu trabalho, e a gente sabe disso. É aquele medinho de dar orçamento, é aquele medo de divulgar que tu quer vender aquele tratamento, mas não deixa de ser uma venda. E a melhor venda é essa, é aquela que vende a indicação de alguém, sinal que tu fez um trabalho bem feito, né? Eu Tu fico sabe, muito feliz quando me é, ligam e dizem assim, o fulano me indicou para comprar ou para ver algo contigo ou para fazer uma consultoria. Eu acho isso show, porque sinal que o meu trabalho que eu estou fazendo é aquilo que está correspondendo ao que eu quero. com Show certeza. isso aí também. E eu vejo assim, claro, pela minha educação, tudo, pelos meus pais, meus familiares, mas eu acho que todo mundo gosta do acolhimento, né? Então, às vezes, conversar com um paciente, por exemplo, meia hora, conversa, troca um papo, tudo, depois atende, faz o que tem que ser feito, mas acho que esse acolhimento todo mundo sente falta e quer isso. Então, eu sempre tive isso na minha vida, todo mundo sabe que sempre fui um garoto tímido, mas ao mesmo tempo bem sociável, assim. Então, eu tinha medo de responder presente na sala de aula do colégio, né? Quando me chamavam para ler um Já texto, meu tremia. trancava, era um horror, né? Mas eu sempre fui muito sociável. Acho que isso também ajudou ter um cuidado também em perguntar como é que o paciente está. Então, acho que esse acolhimento que fez com que eu crescesse também na profissão, sabe? Eu sempre acreditei muito nisso. E hoje mais ainda, né? Com essa história toda aí das pessoas estarem afastadas, cada vez mais elas querem esse carinho, esse apoio, Com se sentir certeza, acolhida. com certeza. Acho que para Imagina. mim isso é tudo. Para mim isso é É. tudo, assim. Aquilo que tu comentaste,
o dentista aqui, meu vizinho da porta, que não vai ser meu concorrente. Acho que tem mercado para todo mundo. Com Cada um certeza, com tem certeza. seu jeitinho, né? Sendo verdadeiro tudo e acolhendo, eu acho que é aquilo, né? Não é ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que tu foi ontem, né? Acordar com disposição, ter atenção das 8 da manhã até as 10 da noite, no final de semana, se precisar trabalhar, ter foco e dedicação. Parece clichê falar isso, mas é realmente isso. Mas é exatamente, né? Na verdade, a vida, ela é uma receitinha de bolo, né? A gente tem que seguir aquela receitinha. E muitas vezes as pessoas acham que é algo inédito que vai mudar a vida. Não, é aquela receitinha e fazer ela de forma certa e ir sempre plantando, 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 e tu vai colher o fruto daquilo que realmente tu almejou para tua vida. Eu acho que é bem isso Tá? mesmo. E E hoje a gente está vendo isso, né, Vinícius? Exato. E sempre ter humildade, né? Eu acho que isso também me ajudou bastante. É, tu ser simples. Eu acredito também muito nisso, né? Sim. E me conta um pouquinho, vamos para aquela função toda que deu de montar aquele consultório. Ah, A Kika, que nem eu chamo a mãe do Vinícius, ela quase perdeu os cabelos inteiros lá. Não sei se ela sim. tá na live, Não mas sei se ela entrou, mas. a gente conversou muito, eu e a Kika, durante todo esse processo. Muitas vezes o meu contato até foi com ela e não contigo, porque ela que estava à frente de tudo. Mas sabe que o que eu sinto na tua mãe é o que eu sinto em muitos profissionais da área odontológica. O que que acontece? Eu preciso montar meu consultório. E muitos já vêm de alguma experiência de outro lugar, de uma clínica, que viu aquilo ali tudo montado. Ah, é fácil. Vou fazer o meu consultório. Só que montar um consultório odontológico não é eu montar um escritório de advocacia, um consultório médico, porque requer muitas coisas. E isso a gente nem vamos chegar ainda naquela parte toda de vigilância sanitária. Mas até para te montar toda essa estrutura, e a gente sabe, eu e tu, né? Muitos que estão aí não sabem, o quanto foi trabalhoso ter hoje aquela estrutura pronta, montada, ficou lindo, mas foi muito trabalhoso, não foi no prazo esperado, né? Ela era para ter Longe. sido pronta, a gente imaginava a inauguração quando? Assim, na verdade, a obra iniciou em setembro do ano passado, para tu ter uma noção. Então, é Sim. quase um ano aí para um ambiente de quase 80 metros quadrados. Então, assim, o que que ali... Me conta um pouquinho, assim, como é que... Eu sei que tu não te envolveu em tudo, até porque a tua mãe te protegeu um pouquinho, né? É, Ela protegeu por quê? Porque ela queria que tu trabalhasse, que tu conseguisse trabalhar tranquilo, mas, ao mesmo tempo, tu sabia que estava tudo acontecendo e que aquilo ali tudo aconteceu. E a gente teve ali problemas de hidráulica que teve que ser substituída e fazer de novo. e, E o móvel, aí não chega o tampo, e aí tem que botar um vidrinho aqui porque não ficou adequado, aí não deu para fazer a sala de esterilização. Então teve bastante coisas que não vai dar para a gente relatar tudo aqui. Mas me aham, conta assim, o principal que te pegou aí nisso aí. tá. Que seria uma experiência que tu daria para alguém que fosse fazer a mesma coisa que tu hoje. Aham. Então, assim, a minha mãe, ela sempre trabalhou na área da saúde, né? Ela era esteticista, então fazia drenagem linfática, pegava muita gente pós-cirúrgico, tudo. E a mãe tem um certo conhecimento dessa área da saúde, né? Então, como eu não podia estar todo o tempo, hoje ela está aposentada, né? Ela não trabalha mais na área. Para eu não abrir mão do meu tempo no consultório, ela ficava aqui todo o tempo, acompanhando a obra. E isso foi fundamental, porque assim, quando a gente veio conhecer as salas, bateu assim um brilho, né? Primeiro é uma sala que ela é retangular, as duas salas são retangulares e elas não têm quinas ou, né? Porque a gente foi ver um monte de sala. Então ela encheu nossos olhos por essa foi o primeiro olhar que a gente teve da sala. Só que aí, depois a gente começa a descobrir algumas coisas durante a obra. Primeiro, que era tudo parede de gesso, né? Então, uma das coisas, eu sempre gostei muito do raio-x de parede, né? Então, a gente teve que fazer toda uma estrutura dentro do gesso, né? Para botar esse raio-x. Depois,
trabalhou um pouco, acho, não sei se o prédio ou o raio-x teve rachadura no gesso, né? Mas a gente teve muita dificuldade na parte dos canos também, da parte da cadeira, toda a parte de planejamento, a gente tirava muita dúvida com vocês, né? Contigo, com o Eduardo, que se não fosse por vocês, assim, pelo o engenheiro que veio aqui, o elétrico, tudo, a gente não conseguiria montar, porque realmente é muito complexo. Chegou um momento que tem aqueles canos que ficam do lado da cadeira, que tinha duas opções, né? Ou a gente fazer uma elevação no piso, porque o nosso piso já é a laje do vizinho de baixo, então ou a gente faz um degrau, né, na entrada da sala e eleva todo o piso, ou a gente botaria uma proteção, uma caixa, né, que foi o que a gente optou para deixar toda a sala no mesmo nível, né? E isso a gente não sabia também, né? Uhum. Então a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, né? Ah, algumas coisas assim, central de esterilização, algumas questões da vigilância que depois a gente pode comentar. A Tá. gente perguntou tudo, algumas coisas a gente teve que modificar no projeto porque não poderia ser feito, né? Coisas que a gente pensa assim, que, não tem problema, mas tem, né? Sim, Depois não sim. consegue tirar o alvará. Então, são pequenos detalhes que, na verdade, para tudo, porque se tu botou todos os canos, depois tu vai assentar a cadeira naquela posição, né? Então tem tudo, Exatamente. depois não tem como, se tu quer modificar, tem que tirar todos os móveis de novo. Então a gente teve alguns percalços aí no caminho de projeto, tudo, por isso que demorou um pouco mais, mas também pela questão da pandemia, né? Parou um pouco a Sim, obra, a tudo, obra. né? É. Mas O que eu levei de experiência ali de vocês, até porque foi uma obra que eu acompanhei muito de perto, até por eu estar a par, porque a parte de equipamentos foi toda praticamente comigo, tudo, né? Então, assim, o que que eu percebi? Que só uma assessoria de equipamentos, que foi o que eu fiz para vocês, não foi o principal. Se de repente a gente tivesse feito um contexto geral de tudo, com teria certeza. menos estresse, porque eu sei que causou muito estresse, né? Teria menos retrabalho, porque também teve esse retrabalho. Então, tudo isso teria gerado menos tempo, né? De vocês começarem a trabalhar antes e não causar tanto desgaste. Liga, que nem, liga para o pedreiro, não deu certo, liga para o fulano, não deu, então vão ter que contratar outro. E a gente sabe que isso desgasta. A gente sabe, porque Ah, toda obra ela desgasta. De qualquer maneira, se a gente for certeza. reformar algo em casa, já se desgasta. Então, imagina em algo que a gente não tem entendimento. E eu sei que vocês não têm, porque assim, a universidade, tu tá aí para me dizer isso, ela não tem nenhum momento que ela fala assim, olha, para vocês montarem um consultório, tá aqui o passo a passo para vocês iniciar. Não tem isso. E sabe Uhum. que nessas pesquisas todas que eu faço, não tem. Então é muito complicado. Tu chega num consultório que nem tu chegava lá no Edson, tu olhava tudo pronto. Então Sim. parecia ser fácil, né? E eu sempre digo, quando a gente olha algo pronto, a gente diz, barbada, vamos fazer. É que nem eu olhar um sorriso maravilhoso e dizer assim, eu vou fazer. Não, eu não tenho Ah, ah. entendimento nenhum para isso. Não, e Então, isso outra, é difícil com 30 metros quadrados, é difícil com 80, é difícil com 200 metros quadrados. Entendeu? exatamente. Dependente do Exatamente. tamanho claro, né? Com uma estrutura maior, já era outros 500, mas é difícil igual, porque tu vai ter que colocar uma cadeira igual, tu vai ter que ter uma Uhum, tubulação adequada para tu não ter problema depois, né? Então, exato. são vários detalhes, caimento para não voltar. Bom, inúmeros detalhes que a gente nem imagina, né? Porque tu Uhum, sentar e trabalhar numa cadeira que já está montada de maneira adequada é uma coisa. Agora, tu exatamente. montar para trabalhar depois é outra, né? É. E tudo isso, além de tudo que a gente falou, tem um custo envolvido. Com E esse certeza. custo, às vezes, ele é um custo alto, porque vamos pensar assim, ali na tua sala, se a gente tivesse que quebrar aquele porcelanato todo, tu imagina? Ah, Deus o livre. É um custo altíssimo, né? Agora mesmo, um dos exemplos que eu acho bem legal até de falar dali, que eu achei depois que a gente terminou tudo, que seria uma pena, mas a gente também não tinha o que fazer, porque a gente tinha duas opções,
que era ou ter a copa ou ter a esterilização, que hoje é obrigatório, então isso é bem importante. Muitas pessoas acham assim, ah, mas isso não é obrigatório. Não, é obrigatório ter uma copa em um consultório odontológico. Porque a tua secretária, a pessoa que vai começar a trabalhar contigo, se não vai acontecer de daqui a um pouco ela tá tomando o café e a bolachinha lá na tua recepção. E aí vai entrar o paciente, ela vai estar ali tomando o café e comendo o sanduichinho dela. Por quê? Porque ela não tem um espaço para ela ir lá, fazer um café, fazer um lanche. Ou o próprio dentista, ou o auxiliar, quem estiver na clínica, tem que ter aquele canto e isso é obrigatório. E aí, o que ali foi o que foi feito? Então, se criou 2 esterilizações, na verdade. Isso é um custo a mais. Por quê? Porque tu teve que comprar uma ultra autoclave, a gente está falando num custo de mais 4 mil, né? E aí, daqui um pouco tá começando a ficar desgastante para mim ter que toda hora ir lá na outra seladora. Daqui um pouco vai se comprar mais uma seladora. E o que eu falo, assim, que no dia a dia, vocês vão sentir isso depois, que é aquela questão assim, a tua auxiliar tá ali, daqui um pouco, por enquanto, o teu atendimento, como ele é um atendimento muito selecionado, que tu atende o teu paciente com toda a dedicação, de conversar, tu tem um espaço maior para te poder dar esse teu atendimento, que eu acho maravilhoso, porque é horrível aqueles atendimentos de 20 minutos que tu senta na cadeira e o dentista já tá te correndo da cadeira. Mas, né, tem lugares que é assim, que é uns clinicão e tudo mais. Mas o que acontece? Vai um dia que vai estar bombando aquela clínica, né? Vai ter outros profissionais trabalhando, vai ter todas as especializações. Esse é o objetivo da clínica. E já vai acumular material, né? Vai acabar acumulando aquele material que não deu tempo de lavar, levar para autoclave, até porque tu não vai fazer isso na frente do paciente. Com certeza, então, não. Né? Isso não. Então, tudo isso vai fazer o quê? Tu vai ter que ter mais material para esterilizar. Tu vai ter que ter mais adequações dentro do consultório. Seria fantástico se a gente tivesse conseguido colocar uma centralzinha de esterilização. Com certeza. Então, por que eu falo isso? Porque se alguém está iniciando, pensem nisso antes, né? E nas dimensões, né? Porque ali na Copa, por exemplo... tem um espaço legal para fazer esterilização, só que seria em L e não pode. Não pode, tem mais isso, né? Então, assim, é um espaço super bom, mas seria em L. A autoclave ficaria numa outra posição que não poderia. Então, são pequenos detalhes que tu... Não, mas é só virar... Não, mas não pode. Não pode. Aí ou a gente teria que diminuir o teu escritório, que é onde tu vai fazer o principal, que é vender o teu trabalho para o paciente. Então, tu também tem que ter esse espaço de atendimento, onde tu realmente dê um atendimento especial para o teu paciente, que ele vai sentar ali, que provavelmente daqui a um tempo tu vai ter todo um diagnóstico de imagem ali para te mostrar para ele o que realmente tu tá fazendo, né? Que hoje muitos consultórios têm. Então, isso é importante. E aí a gente também... E outra que a gente teria espaço para fazer uma central, até teria, mas o objetivo foi montar consultórios espaçosos que a pessoa não se sentisse dentro de um consultório. Então, aqui tem as janelas grandes, né? Então, é super espaçoso para o profissional poder girar ao redor da cadeira, para o auxiliar não ficar apertada, para o paciente estar num ambiente amplo. Então, esse foi o objetivo nosso, né? Então, um pouquinho diferente, mas que a gente abriu mão, né, disso para ganhar em outras coisas para ter a área. Exatamente. Realmente, hoje vocês têm um espaço maravilhoso para trabalhar a 4 mãos, maravilhoso, o paciente entra confortável na cadeira, então ficou fantástico. Uma outra coisa que eu achei muito interessante ali no teu consultório, que até eu postei vídeos, fiz vídeo, fiz foto, mostrei para várias pessoas, que foi a questão de ter nesse prédio em específico, alguns prédios não tem isso, que é tu poder colocar compressor e bomba de vácuo na rua, né? Naquela parte externa, onde tu tem ali os compressores de ar-condicionado. E aí ali tu também teve toda aquela ideia de colocar aquela caixa com toda a ventilação própria e com aquela tampa de correr. Aquilo ali eu achei fantástico, porque o acesso ficou fácil para manutenção, porque a gente tem que sempre pensar assim. A maioria dos dentistas, eles me dizem assim, agora tem para perguntar assim, quando eu entro nos consultórios, eu pergunto assim, onde é o compressor? É assim que eu pergunto.
Porque para mim é importante cada vez mais eu saber como é cada consultório. Então eu entro assim, converso um pouco, aonde que é o compressor? Eu cheguei numa essa semana e eu não vi barulho nenhum. Eu vi que ele estava atendendo, tava perguntando onde que é o compressor. Ele, é lá na garagem. Ele tá no terceiro andar. Aí eu, na garagem? E ele na garagem, tem um lugar lá de maquinário, eu botei lá. Aí eu, tá, mas que compressor é esse? Porque é longe, né? A gente tá falando Sim. lá da garagem, lá pra cima. Ele, não, eu tenho aqueles compressor antigo, industrial, que toca 10 cadeiras, se for o caso. Então, claro, o que que acontece? Ali é um consultório que já deve ter uns 20 anos, né? Um consultório mais antigo. Muitos usavam o compressor industrial a óleo. Só que o que que eu gosto de salientar sobre isso? Não é proibido. Não é proibido, tá? Pode colocar o compressor que for para abastecer a cadeira, desde que eu tenha todos os filtros adequados para que o ar saia limpo na boca do paciente. Claro. E será que todos os dentistas cuidam isso? Tem muitos que esquecem que o compressor está lá na garagem. Nunca vão lá. E o que que seria o certo? Toda semana drenar aquele compressor, tirar aquela água que está lá já com todas as impurezas e o ar sair limpo nas pontas. Porque é o que vai dar durabilidade também no teu equipamento. Porque essas pontas, elas ressecam com o tempo essas mangueiras. E se tá vindo água ali junto e tudo cheio de sujeira, pior ainda. Sim. Então, tu vê ali o teu, do teu lado praticamente, se no final do dia quiser ir ali drenar, tá ali pronto para drenar o compressor. Manutenção pro técnico, se ele chegar ali, ele tem acesso fácil. E isso é bem importante, porque isso tudo é o que vai dar durabilidade nos teus equipamentos, é o que vai te dar o teu dia a dia de trabalho mais tranquilo, porque daqui a pouco deu um problema no compressor, tu não sabe nem onde está direito, né? Conforto em relação a barulho, nossa, tu sai tranquilo. Eu até brinco, assim, dá vontade de ficar dormindo aqui no consultório, porque, né, claro, trabalho até tarde, fico aqui, daqui a pouco vou deitar na cadeira, ver o Netflix ali e ficar. Assim, porque e tu a ainda gente tem fica mais na uma frente do vantagem. consultório. E tu ainda tem mais uma vantagem, que trabalha com micromotor elétrico o dia todo, né? Sim, isso Que é aí, outro. vou te dizer, foi o melhor investimento que eu já fiz nos últimos tempos, foi o motor elétrico, é fantástico. Eu não só uso ele, né? Sim, Eu e uso aí ele. não tem praticamente o ruído de uma alta rotação o dia inteiro lá na cabeça. E trabalhos muito mais precisos. Eu acredito que no Com dia a dia, certeza. pelo que eu escuto dos dentistas, aí ganho de tempo, o trabalho, o repreparo muito melhor. Então, Claro, quantas vantagens a gente tem nessa questão, né? com E certeza. Vinícius, me conta assim, agora que tu tá lá no teu consultório, tu já tá só lá ou tu ainda tá dando algum atendimento no doutor Edson? Só aqui Só agora. aí. Tu tá no consultório, né? Sim, tô aqui. Ele tinha o último paciente, saía às 19h30. E eu falei assim para ele hoje, Vinícius, pelo amor de Deus, tu não vai atrasar esse paciente, porque às 20 Não vai horas a gente inventar tem que estar lá coisa. na live. Então, né? E a gente sabe que isso acontece, porque às vezes tu tá com um paciente, o caso complica um pouquinho, já pega o outro atrasado, quando vê, já atrasou tudo. E aí hoje não podia, né? Não podia me deixar na mão. Ainda mais trabalhando com reabilitação, né? Porque às vezes a gente planeja um tempo e, né, demora um pouco mais, né? E Mas deu tudo certo. deu tudo certo. Média de quanto tempo fica um paciente teu, assim, em cadeira? Depende muito, assim, mas normalmente 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora com certeza, tá? Eu até marco pacientes de 1 hora, a não ser que seja uma remoção de pontos, algo mais rápido, mas normalmente é de 1 hora para cima. E claro, quando eu trabalho, às vezes com reabilitações, ou seja em resina composta ou com cimentação, às vezes eu marco até o turno para o paciente. Ou pacientes que vêm de fora, né? Que nem recentemente veio uma moça de Pelotas. Eu fechei 2 dias para atender ela, porque ela tinha uns 2 dias para ficar aqui. Então, aí, né, pede uma comida, tudo, a gente fica dentro do consultório e realiza tudo que for possível naquele tempo que ela podia ficar aqui, né? Que show. Então, ia muito, mas no mínimo 1 hora sempre. Eu tenho pavor de trabalhar correndo, né? Eu acho que é muito melhor tu valorizar o teu trabalho, fazer um trabalho bem feito e, né,
precificar de acordo com o teu trabalho do que tu fazer uma correria. Eu não consigo, não gosto. Eu fico nervoso, eu saio estressado no dia, já acordo ansioso, então eu não gosto de trabalhar assim, né? Então, para mim, o melhor é realmente trabalhar com calma, com dedicação e tu sai tranquilo do consultório, né? Sim. Sabendo que tu fez um trabalho bem feito. Por que que até eu te perguntei, eu fugi um pouquinho assim, de eu te perguntar quanto tempo ficava o teu paciente na cadeira. Muitos me Uhum. perguntam assim, quando estão vendo a lista de materiais e tudo que precisam comprar, eles perguntam assim, e o que que é importante na cadeira? Quando eu vou olhar uma cadeira. Então, isso é importante por quê? Porque a gente sempre tem que pensar assim, ó, tu que faz reabilitação é diferente de um ortodontista, por exemplo, que o paciente Uhum. chega ali, fica 15, 20 minutos, levanta e sai da cadeira. Então, o que que a gente tem que entender? Cada profissional, o que que ele precisa na cadeira. Não é assim, eu compro os equipamentos conforme aquela lista. A lista ela é só uma previsão do que eu teria que comprar para ter um consultório, mas nem todos os profissionais vão ter os mesmos equipamentos exatamente. Por exemplo, Ah, tu faz prótese, poderia tu ter uma opção de daqui a um pouco tu ter uma sala só para tua área de prótese. Ter um laboratório, um mini laboratório. Então, depende muito. E por que que eu toquei no principal ponto da cadeira? Porque a cadeira é onde o paciente fica ali sentado, deitado 1 hora e 30. E às vezes, o que que muitos profissionais fazem? Eu quero a cadeira mais barata. Sempre aquela situação que eu digo que hoje o dentista ele precisa mudar um pouco essa mentalidade do só preço. Preço, 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 preço. E isso foi uma coisa, uma característica que eu vi muito em ti. Em nenhum momento tu chegou para mim e falou assim, Elvira, mas isso é muito caro, ou isso é... Não, tu sempre me perguntava assim, tá, e o que que isso vai me trazer de qualidade? O que que isso vai ser bom? Por que que eu acho isso importante a gente falar? Porque tu já tens uma mentalidade diferenciada em relação a esse mercado. Por quê? uhum. Porque muitas pessoas, elas mal te perguntam e já estão perguntando quanto é. Sim, Quanto é, tem muita diferença. Porque assim, ó, um micromotor elétrico, vamos dar um exemplo, ele custa hoje 10 mil. isso Muitos aí. vão dizer, mas isso é um absurdo de caro, nunca vou comprar. Mas muitos vão dizer assim, mas 10 mil é um investimento alto, mas vale a pena para o trabalho que eu faço. O Com que que ele me certeza. traz de benefícios? E a mesma coisa na cadeira. Se eu comprar uma cadeira a mais barata, não quer dizer que ela é a pior. Não, pode até ser que ela seja uma cadeira boa também. Mas se eu tenho um paciente que fica 1 hora e meia, eu posso pegar uma cadeira mais barata com um estofamento melhor para o meu paciente. Com certeza. Então, esses pequenos detalhes que eu digo que precisa ir mudando nessa nova mentalidade de montar um consultório. E tu, Porque muitas vezes o barato sai caro. e tu sabe que essa cadeira me chamou muita atenção, porque ela é. Se tu olha ela, tu diz que ela não é confortável. Olhando assim, tu vê que é um design Uhum. bonito, mas. E é muito legal porque ela é ergonômica e ela é um pouco mais dura. Sabe o que que eu percebi? Cadeiras macias com estofado macio. Paciente que fica 1 hora e meia, 2 ou 3 ou um turno, chega um momento que ele já não tem posição. Isso é que nem colchão macio. Exatamente, eu Chega uso uma esse hora exemplo que tu não tem direto. posição. No início é maravilhoso, 10 primeiros minutos. Depois, e eu vi que a filosofia das novas cadeiras, ela é ser mais dura, porque o paciente não se sente desconfortável com um tempo maior, né? Exatamente. Então, foi um dos detalhes que eu cuidei, porque como eu fico às vezes com o paciente mais tempo, isso traz todo um conforto, né? Uhum. E também alguns outros detalhes, né? Isso que eu te comentei da questão da sala ampla, uma descontração, poder assistir uma TV, né? Então, tudo isso agrega, né? E traz conforto, mas a questão da cadeira é fundamental, porque ela é onde o paciente vai estar. Tem que ser uma cadeira boa que te traga os benefícios que tu procuras, né? Por isso que a gente sempre conversou muito abertamente, desde a graduação, mas agora muito mais, né? Tá, Claro. eu vi, mas o que que isso aqui? Ah, não, aqui tu vai conseguir limpar todas as mangueiras, vai ficar tudo bem higienizado e tal. Ah, não, então vamos acoplar isso na cadeira. Tá, vamos botar um quinto terminal, não vamos. Então todo aquele papo, né, que a gente ficou um bom tempo aí conversando. Não é barato, não é,
mas também se trabalha para se conquistar as coisas, né? Então, aos poucos, se de algum jeito, de alguma forma, a gente consegue buscar tudo aquilo que a gente almeja, né? Ali ficou, eu sempre digo assim, o teu consultório, aquele dia eu fiz um vídeo ali da recepção, ele ficou, no contexto geral de tudo, nota 10, ficou lindo, né? A gente sabe tudo o que aconteceu, todos esses acidentes de percurso, mas tudo foi se resolvendo, a gente arrumou, o dia que deu a pane na hidráulica, a gente arrumou uma pessoa da hidráulica para ir lá resolver. Então, é essa questão que eu quero e estou fazendo junto com uma equipe, porque que nem tu não trabalha sozinho, tu teve mestres que te auxiliaram. Eu também tenho uma equipe. Eu sozinha jamais vou conseguir fazer tudo isso. Então, assim, o importante de tudo isso é a gente ter uma equipe que todos pensem da mesma forma e que eu consiga dizer assim para o hidráulico, olha só, lá deu esse problema, tu sabe como é que é aquilo que a gente já conversou? E ele vai ir lá e vai fazer aquilo exatamente como a gente falou, né? Ou vamos pensar até, daqui a um pouco a gente está vendo alguém. Hoje eu tenho a parceria com a A3 Arquitetura, que é uma arquiteta da área da saúde. A gente sabe que hoje tem arquitetos da área da saúde, mas é com ela que eu resolvi fazer minha parceria, uma empresa que eu tenho um conhecimento de mais de 12 anos aí, que a gente já faz palestras juntas em faculdades e tudo mais. A estrutura hoje que eu estou tentando trazer também dos próprios técnicos ali que te atenderam, de realmente chegar e dizer assim, olha, é assim que funciona, é assim que vai. Tem dúvida, tem mais uma dúvida, vamos lá, vamos atrás. Então é isso que a gente quer. A gente quer, no contexto geral, que a gente chegue para ti, cirurgião dentista, e diga assim, ó, eu posso te ajudar. Claro que isso tem um valor. E nem todos vão querer pagar esse valor. Mas ok, como se tu for lá fazer uma reabilitação, tu vai dizer o teu valor para o paciente vai dizer, pá, eu não quero. Ok, né? Nem todo aquele cliente vai ser o teu cliente. E isso tem que ficar bem claro, não tem problema algum e tá tudo bem, né? Tá Quando tudo tu bem. me comentou desse projeto, eu achei fantástico, assim, porque realmente é algo diferenciado. Eu acho que quem procura montar algo em todas as normas, como manda o figurino, vai estar muito bem assessorado, né? Então, quando tu veio com essa ideia e me contou aqui no consultório mesmo, eu achei fantástico, porque eu senti na pele, né? Os meus familiares também, tudo. Então, vendo todo esse processo, a gente sente, e hoje eu consigo entender muito mais da necessidade disso, né? Sim. Porque realmente não é muito diferente de um consultório médico, por exemplo, né? Dependendo do Muito. consultório médico, né? Claro, se é só de atendimento clínico, né? Sim. Mas realmente montar um consultório odontológico não é fácil e é muito detalhe, realmente muito detalhe. Uma assessoria dessas, provavelmente a gente não teria se estressado tanto, né? Claro, com a ajuda da minha mãe, que ficou como um acompanhante de obra aqui, muita coisa ela Sim. conseguiu se dar conta no momento que estavam fazendo para mudar, né? Ou te ligava, ou ligava para alguém para perguntar, não, mas é assim mesmo, porque senão, se a gente tivesse deixado a obra ir sozinha, com certeza a gente estaria agora mexendo em um monte de coisa, quebrando porcelanato, fazendo que, né, Sim. tirando móveis e de repente se transformaria num pesadelo, porque já foi um pouco demorado. Mas imagina se fosse mais agora refazer, né? É que nem Sim. trabalho voluntário, né? É É. igual fazer é uma coisa, refazer é outra. É Né? outro trabalho, é que nem pegar lá o paciente que tá vindo de alguém que tu vai ter que pegar aquilo ali do meio do caminho e seguir. É complicado, Exato. né? É complicado. Normalmente, trabalhos são os trabalhos mais difíceis, né? Os trabalhos mais difíceis, porque a gente vai ter que refazer o que alguém fez. Então Exato. é bem complicado. Vinícius, tá assim, ó, quase chegando na nossa hora, a gente tem que ficar cuidando, porque a live eles derrubam e não querem nem saber. Então eu quero, assim, ó, duas coisinhas de ti. O que Tá. que tu diria hoje, com toda essa experiência que tu tem, o que que tu diria para um acadêmico que está entrando na faculdade? O que que ele deve cuidar durante essa graduação para ele ser um profissional melhor quando ele chegar lá no quinto ano? Bom, primeiro falando na questão técnica, tá? Então separar em duas partes. Questão técnica, se dedicar muito,
realmente aproveitar e sugar o máximo dos mestres que estão dentro da instituição, não pensar em ir para casa e sim ficar o máximo lá para aprender, porque essa experiência de graduação é o que vai te dar segurança para atender no consultório, independente de qual ele seja, porque parece mentira, assim, quando a gente está na graduação, a gente vê um monte de coisa. Primeiro caso que senta na tua cadeira, no consultório particular, é completamente diferente de tudo que tu viu na graduação. Então, assim, se dedica o máximo para ter o máximo de segurança para executar da melhor forma possível. Então, independente da área, estuda, se dedica e se aprimore o melhor tecnicamente possível. Mas também essa parte de gestão, de estudar um pouco de outras áreas, gestão, relacionamento com pessoas, né? Até curso de marca pessoal, assim, era eu e 15 mulheres, estava eu lá no curso para saber como me vestir para vir no consultório, o que seria o Que mais legal. adequado. Então, são pequenos detalhes, né? Parece bobagem, mas não é. Claro Foi que não. incrível, assim, teve um dia que eu fui de gravata. Não é que precise usar, não é isso. Cada um se veste como achar melhor. Mas eu entrei no prédio e o segurança falou, nossa, doutor, o que tu tem hoje? Tem um congresso? Então, são pequenos detalhes que eu acho que vale a pena. Então, claro, focar muito na parte técnica, mas aprender um pouco de outras coisas, né? De relacionamento, de gestão, de marca Uhum. pessoal, de apresentação pessoal, de cuidados do teu consultório, né? Do que o paciente gosta, do conforto. Então, são várias coisas. E isso eu me dediquei na graduação, mas eu me dediquei muito mais depois de formado. Eu acho que eu poderia ter me dedicado mais a isso e na parte de como funciona realmente um consultório, de montagem e como gerenciar esse consultório, né? Então, a dica que tu daria hoje para quem está montando o seu consultório seria já ir atento nessa questão da gestão e de Com pegar certeza. o método certo para montar. Eu até acho assim, a gente poderia ter alguns ensinamentos até no próprio colégio, né? Na própria graduação ou lá desde o início, né? Desde o início, de como daqui a pouco investir, ter um cuidado com o teu próprio dinheiro, o que fazer, Sim. como, né, economizar, pequenas coisas que eu acho que já poderia ter lá da parte desde novo e depois ter na graduação e assim por diante, né, para já sair um pouco mais pronto, porque muitas coisas a gente aprende na vida mesmo, né? É, exatamente, verdade. Então, show de bola, assim, a gente trocou uma ideia de tudo o que aconteceu, contou um pouco da tua história de vida aí, maravilhoso. Eu, do fundo do meu coração, já falei isso para vocês lá, eu desejo o maior sucesso naquele consultório. Ficou lindo. Tu é um profissional que sempre eu vi super dedicado desde a graduação. A gente vem aí há anos conversando. Tivemos um tempo aí de namoro, de compras de consultório e tudo mais. Fechou esse casamento, deu certo. Então, Nossa, assim, sabem que vocês podem contar comigo sempre. Toda hora eu tô falando com a tua mãe também. Então, a gente está ali para assessorar vocês. E a dica do Vinícius para gente, ela é muito importante porque se está montando um consultório, começa da forma correta. É isso, né, Vinícius? exatamente, para depois não ter que passar por um trabalho, um retrabalho aí, que com certeza o custo é muito maior do que ter um investimento numa assessoria para fazer, montar o consultório já da maneira adequada e não precisar mexer depois, né? Isso aí. Tá, Então tá, muito eu te obrigado. agradeço muito aí pelo teu tempo, ter ficado até mais tarde aí no consultório para a gente conversar. Ali atrás está o escritório dele, ficou lindo esse Olha lá. consultório. E do lado eu amei esse teu armário lateral ali da TV. Uma hora a gente vai ter que fazer um vídeo para mostrar para o pessoal aí no Instagram. Sim, Ficou sim. bem show aquilo ali. Então, Eu, assim, é, pode falar. Não, depois te eu dou o meu agradeço então. encerramento. É, te agradeço por tudo, tá? Por ter ficado comigo aí essa uma hora e a gente ter batido esse papo. Tá. Eu queria te agradecer o convite, né? De novo, todo o apoio que tu me deu na graduação
todo o apoio que tu me deu agora na montagem do meu consultório. Sou muito grato. Não foi à toa que eu te procurei, né? Tu sempre foi uma pessoa que me assessorou muito de maneira rápida. Eu te mando mensagem, tu me responde na hora quase. Então, nunca faltou nada de assessoria tua, assim, é realmente uma profissional exemplar também, tá? Na tua área. Te agradeço muito. É um prazer estar falando contigo, fazendo essa live, podendo daqui a pouco ajudar de uma certa forma pessoas que estão assistindo, né? Fico à disposição para quando tu precisares aí de algo, né, mostrar para alguém ou pedir para conversar com alguém, tirar alguma dúvida também. Então, te agradeço de coração, muito obrigado e foi um prazer. Prazer foi meu. Beijão, Beijo. obrigado então, Até. Vinícius. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada por participarem aí com a gente dessa live.